Do e Mas a gente são duas letrinhas aí que vieram criar uma aula online, e algumas criar uma coisas que em casa. Tem algumas técnicas bem simples para fazer isso, que dá para fazer sentado. Olá, tudo bem? Como estão? Eu sou Adriane Azevedo, a professora de teatro, e esse é o canal dos Sindibancários. Esse canal do YouTube dos Sindibancários está transmitindo as oficinas que nós não estamos conseguindo realizar por conta da pandemia. Além aqui da oficina de teatro, da aula de teatro, nós temos também yoga, inglês, ginástica e dança de salão, todas com acesso gratuito. E para assistir a qualquer aula é só se inscrever no nosso canal do YouTube. Não precisa nenhum pré-requisito. É só ir lá se inscrever, pode convidar um amigo e as aulas são abertas a todos que se interessem por esses temas. Aqui na nossa aula de teatro nós falamos sobre vários assuntos pertinentes a esta arte. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a dramaturgia. O que é a dramaturgia? A dramaturgia é o texto do teatro. É o texto que é feito para teatro e quem o escreve é o dramaturgo. Então nós vamos saber um pouquinho mais sobre essa dramaturgia, que significa escrita do drama. Drama significa ação. A princípio, ação, sempre a ação. Por quê? Porque a ação está contida no espetáculo de teatro, já que ele tem uma duração, né, entre 1 hora e 3 horas. Pode ter até espetáculos que têm mais do que 3 horas, mas é mais ou menos esta duração que tem um espetáculo de teatro e tudo acontece ali. O início, o meio e o fim da história vão acontecer naquele momento. Então, é tudo uma forma de escrita pensada para que tudo possa acontecer naqueles momentos, no palco e com a plateia assistindo. Então, na dramaturgia estão presentes a cena, o ator, a plateia, o dramaturgo que escreveu o texto e a história contada com início, meio e fim. Além desse início, meio e fim, a história normalmente tem um obstáculo, algo a ser transposto, não é? Uma luta, uma saga, um empecilho, algo que o personagem precisa vencer. E a conclusão aí pode ser vencer ou não, não é? Também pode ter um final trágico. Então, a dramaturgia é o que nós vamos falar hoje. Então, dramaturgia, início, meio e fim, conflito e resolução. Quem dizia isso era aquele nosso amigo, nós já falamos várias vezes, o Aristóteles, e é na sua Poética, aquele livro que ele define um pouco das regras artísticas. E olhem só o que ele dizia sobre dramaturgia. Aristóteles definia dramaturgia como a organização de ações humanas de forma coerente, provocando fortes emoções ou um estado irreprimível de gozo ou maravilhamento. Bem,
Então não basta apenas escrever, tem que dar esse maravilhamento, tem que pegar o personagem, pegar o espectador, né, a pessoa que está ali assistindo bastante. A trama tem que ter interesse. Mas você sabe que o termo dramaturgia, antigamente usado somente para textos de teatro, depois foi se desenvolvendo e também é utilizado no cinema e na televisão. Vocês devem ter ouvido falar muito da teledramaturgia. Então, é a dramaturgia para a televisão. A dramaturgia, antigamente, não é? Quando era a escrita, o texto para teatro, mas tudo vai evoluindo. Então, por exemplo, existem espetáculos de teatro que não têm texto. Então, a dramaturgia é o roteiro, porque a peça de teatro, ela é dividida. Antigamente, as peças de teatro tinham 3, 4 atos. Inclusive, fechava a cortina, às vezes tinha intervalo. Hoje em dia, algumas peças ainda fazem isso. Mas o normal, hoje em dia, é a peça em um ato. Ou seja, a cortina abre, acontece a peça, a cortina fecha, terminou a peça. A divisão dentro do ato é a cena. Então, a primeira cena, a segunda cena, cena final, a cena inicial. Essa peça de teatro é dividida em cenas. E, às vezes, então, quando não tem texto, é feito um roteiro de cenas. Pode também ser uma peça de mímica, não é? Uma peça que não tenha texto, uma peça clown. Vários espetáculos não têm texto hoje em dia. Então, também tudo vai evoluindo na arte. Antigamente, a arte era apenas imitativa, não é? E tentava imitar a vida. Por exemplo, na pintura, a arte imitativa, vocês sabem, são aqueles quadros que parece de verdade, retratos que se pintam perfeitamente iguais à pessoa, mas depois a arte vai evoluindo para uma figura abstrata, para o surrealismo, figuras que se misturam sem ter nada com a realidade. Então, no teatro também é assim. A dramaturgia vai se fragmentando, nem sempre a história segue esse início, meio, fim. Hoje em dia se fazem peças que começam pelo final e depois que a gente vai saber mais ou menos o início, ou espetáculos que aparentemente a dramaturgia é fragmentada, não se tem uma linha mais coerente, ou espetáculos sem texto. Então, tudo na arte é vivo, tudo na arte vai se modificando. Então, esses conceitos, eles também vão se adaptando. Agora, para ler um texto de teatro, dramaturgia de teatro, eu vou dizer para vocês que existe uma diferença entre ler um conto, uma crônica, um romance. Não sei se vocês já leram uma peça de teatro. Se vocês não leram, eu recomendo, porque tudo isso que eu estou falando, vocês vão entender mais praticamente, entende? A diferença que existe entre uma peça de teatro escrita e um romance. A princípio, por exemplo, quando tu vai ler uma peça de teatro, a primeira coisa que aparece, antes de tudo, são os personagens. Se descreve os personagens, ou pelo menos se dá nome aos personagens no início do espetáculo, no início do texto, digamos, né? Esses personagens que vão compor o espetáculo. No início do texto, abro a página lá, vou ler a peça de teatro, está escrito os personagens. E muitas vezes não existe o narrador, a peça já começa com o texto lá do personagem tal. Então, às vezes, o dramaturgo, quem escreveu a peça, ele coloca rubricas. As rubricas servem para quê? Para situar quem está lendo.
não é? Elas não vão existir lá na hora da peça de teatro. A rubrica é para quem está lendo, ou para o ator que vai representá-la, ou para o diretor que vai encená-la. Então, lá no início, né, do livro diz: estamos na casa da senhora fulana de tal, estão presentes num jantar fulano, fulano e fulano. Isso é a rubrica. Ela situou o leitor no local aonde vai se passar esta cena. E muitas vezes a rubrica também pode descrever o movimento de um personagem. Por exemplo, os personagens estão falando e de repente vem a rubrica: fulana de tal se levanta e vai até o sofá. Isso é uma rubrica. Isso é para que quem está lendo entenda o que o ator que vai interpretar o personagem vai fazer. Nem sempre o diretor de teatro segue a rubrica do escritor. É uma sugestão. Ou até, como eu disse para vocês, para quem está lendo entender aonde se passa a cena. Então, a rubrica serve tanto para o leitor do texto de teatro, quanto para o ator, quanto para o diretor. Todos eles vão se servir ou como sugestão, ou até como regra, não é? Existem diretores que seguem fielmente a rubrica. Existem outros que não. Isso aí vai da adaptação que o diretor vai fazer do texto de teatro. Porque nem sempre o diretor vai fazer o que está escrito ali. Hoje em dia nós temos adaptações de espetáculos clássicos, por exemplo, para a realidade moderna. É uma adaptação. Então, em vez de se passar lá na Grécia, o diretor pode fazer se passar hoje em dia. Fazer um texto clássico, assim, que vai se passar, que vai ser ambientado, me lembrei da palavra, nos dias de hoje. Por exemplo, vou dar um exemplo assim de adaptação que até não é totalmente desconhecido de vocês. Espero que vocês conheçam um filme chamado West Side Story, que em português ficou Amor, Sublime Amor. Este filme, se vocês forem ver, é uma adaptação de Romeu e Julieta para os tempos de Nova York, Manhattan, na década de 60. Então, Romeu faz parte de uma gangue, Julieta é irmã do mentor da outra gangue, então são inimigos, as gangues, em vez da família Montecchio e Capuleto. Então isso é uma adaptação do texto de Romeu e Julieta para a Nova York dos anos 60, onde existiam gangues, e talvez então essa questão do ódio das famílias foi ali representada no ódio das gangues. Então, são as adaptações que são possíveis de fazer da dramaturgia. Para demonstrar, então, eu vou ler aqui só o início do Inspetor-Geral, uma peça de Nikolai Gogol, um russo, não é? Então, é um texto de teatro. Tu abre e diz: personagens. Anton Antonovich, governador. Ana Andreevna, sua esposa. Maria Antonovna, sua filha. Luka Lukic, inspetor das escolas. E assim vai listando todos os personagens. Para que tu saibas, antes da peça, quem serão os personagens que vão estar na história. Depois, ato 1. Então, esse é uma peça em mais de um ato. Cena 1. Sala da casa do governador. Em cena estão o governador, o diretor do hospital, o diretor da escola, o juiz, o chefe de polícia, o médico e 2 soldados. O que é isso? A rubrica. Aquilo que eu falei para vocês. Essa é a rubrica. Explicou para nós aonde estão os personagens. Aí já começa. Governador.
Porque o texto de teatro é assim. Ele sempre vai dizer primeiro, antes da fala, o nome do personagem que vai falar. Então, governador, meus senhores, chamei-os aqui para lhes dar uma notícia muito desagradável. É iminente a chegada de um inspetor. Amos, que é o juiz. O quê? Um inspetor? Ele diz. Vocês viram, então, a rubrica e as falas dos personagens. Assim começa já o texto. Daí depois, é claro, lá no meio vai indo, não é? As cenas vão nos mostrando qual é a história que estão querendo contar. Já sabemos na primeira página que vai chegar um inspetor. Porque o nome é O Inspetor-Geral, de Nikolai Gogol. Já um texto, um conto, uma crônica, por exemplo, como este, da maravilhosa escritora Lélia Almeida, uma escritora gaúcha, se puderem, vão lá ler um livro dela que é muito bom. Então ela tem um livro chamado Este Outro Mundo que Esquecemos Todos os Dias. São pequenas histórias que ela vai contando. Por exemplo, Mulheres Famintas. Fui à casa de uma amiga no fim de semana e a filha dela, de 8 anos, me perguntou se eu podia abrir o tarô para ela. Expliquei que não se abre o tarô para as crianças e perguntei o que ela queria saber. Entendem? O texto já começou conversando contigo. Ele já faz uma ligação direta contigo, vai falando, é a prosa. Não é as frases em sequência, os parágrafos. Essa é a escrita do romance, da crônica, do conto. Às vezes, algumas peças de teatro têm uma definição de personagens, como, por exemplo, Bodas de Sangue, do grande Frederico Garcia Lorca. Já foi feito filme, não é? Adaptações. Essas são as adaptações. Um filme Bodas de Sangue, com todo aquele balé maravilhoso, não é? Do pessoal de dança flamenca. Então, na Bodas de Sangue, tu abres o livro e diz personagens: a mãe, a noiva, a sogra, a mulher de Leonardo, a criada, a vizinha, Leonardo, o noivo, o pai da noiva, a morte, lenhadores, moços. Então, o único personagem que diz o nome é o Leonardo. Então, isso também é uma forma do escritor. Quadro 1, que seria cena 1, não é? Ele bota quadro 1. Noivo, entre parênteses, entrando, ou seja, entrando é a rubrica. Eu não vou falar entrando quando for representar. É só para eu que estou lendo e para o ator e para o diretor que vai encenar. Então, noivo entrando. Mãe, que é noivo. Já vou, mãe. Aonde? Noivo. Para a vinha. Entre parênteses. Vai sair a rubrica. Mãe, espere. Noivo. Quer alguma coisa? Mãe, filho, o almoço. Noivo, deixe. Eu vou comer uvas. Me dê a navalha. Mãe, para quê? Noivo, rindo, entre parênteses, a rubrica. Para cortá-las. Mãe, entre parênteses, entre dentes e procurando-a. A navalha, malditas sejam todas as navalhas e o canalha que as inventou. Viram? Ele disse até a forma que o ator deve dizer o texto. Entre dentes. Essa é a forma da escrita teatral. Muitas vezes o dramaturgo, a pessoa que escreveu, ele coloca até a forma que o ator deve dizer o texto. Claro que vai do diretor aceitar ou não essa rubrica. Agora, olhem a entrada do romance Pastores da Noite, do grande Jorge Amado. Quando essas histórias aconteceram, Jesuíno Galo Doido ainda era vivo e Cabo Martim
tampouco se havia promovido por merecimento e necessidade a sargento porciúncula, o que, aliás, aconteceu ao fim dos trabalhos, como se verá no momento competente. Ou seja, não tem uma apresentação, não diz os personagens são tal. Aqui no primeira folha ele já disse, ó, Jesuíno Galo Doido tinha morrido e o Cabo Martim não era ainda sargento. Entende? Então a gente já sabe que existem esses dois personagens, a gente só não sabe o que vai acontecer com eles. Isso é igual na dramaturgia, a gente só vai saber tudo lendo todo o livro, não é? E no teatro, então, essa início, meio e fim, essa saga do personagem, tudo isso também existe, mas como eu disse para vocês, hoje em dia a dramaturgia moderna, ela não é tão fixada nesses parâmetros, nessas regras. Hoje em dia a arte é como eu estava dizendo para vocês depois, daquela arte figurativa dos retratos, aí veio a arte abstrata, surreal, aí foi-se indo para outros lados e se desenha e se pinta coisas que não existem. Então no teatro também aconteceu a mesma coisa, as narrativas foram se fragmentando, esse início, meio e fim é relativo, como eu disse para vocês, alguns espetáculos começam até pelo fim. Então, concluindo, olha que bom esse texto aqui. Dramaturgia teatral. Em um texto teatral, uma história é contada como uma narrativa. Há em geral um enredo, personagens principais e secundários, um certo conflito, uma introdução, um clímax e um desfecho. Difere, entretanto, de um romance, devido à forma como o texto é disposto, em geral no que se refere à descrição de cenários, personagens e a presença do narrador. Além disso, devem ser observados os efeitos causados pela divisão do texto teatral em cenas e ou atos, de acordo com a ordem dos acontecimentos. Então esse aí é o resumo do que é a dramaturgia. Depois nós vamos falar um pouco também sobre o narrador, a narrativa, a pessoa que narra a história, que às vezes está presente ou não nos textos teatrais, nas adaptações e principalmente no contador de histórias. Mas isso é assunto para outra aula. Por enquanto, fiquem bem esta semana, assistam nossas outras aulas e muito obrigado por estarem aqui comigo. Eu sou Adriane Azevedo e esse é o canal do YouTube do Sim de Bancários. Boa semana!